Meu nome é Eduardo Brito, eu sou diretor da iProcess e vou apresentar então hoje para vocês um conteúdo que está muito em voga. O conceito, particularmente de RPA, é um conceito que ainda é muito forte, muito efervescente no mercado, e anualmente o Gartner publica, né, o seu quadrante mágico com a sua avaliação, né, de quais são as principais plataformas de RPA no mercado e quais são as plataformas líderes. Recentemente, há cerca de 3, 4 semanas atrás, no final de julho, saiu o novo quadrante do Gartner para RPA em 2022, e é com base nesse quadrante que a gente vai apresentar então hoje o nosso conteúdo e tentar desmistificar e apresentar para vocês principalmente o que existe de principais conceitos, o que existe de principais novidades no mundo da robotização. Esse webinar ele é apresentado pela iProcess. A iProcess é uma empresa que é especializada em modelagem, redesenho e automação de processos, com mais de 20 anos dedicados à área de consultoria de processos e automação com tecnologias e plataformas habilitadoras. Temos aí no nosso portfólio um amplo leque que busca atender os nossos clientes de forma completa, de ponta a ponta, quando o assunto é processos. Trabalhamos desde uma visão de negócio, trabalhando com projetos de modelagem, análise e redesenho, passando por tecnologias habilitadoras do conceito que a gente chama de trabalhador digital, como, por exemplo, a robotização, captura cognitiva, machine learning, chatbot, process mining e BPMS, com aqueles players de mercado, os fornecedores que a gente entende que são os principais fornecedores que têm as melhores soluções para levar para os nossos clientes. A iProcess também tem uma unidade de educação, que é a iProcess Education, onde a gente leva conhecimento conceitual com uma base muito importante em relação a como adotar as tecnologias, como fazer o impacto efetivamente no negócio, nos processos de negócio com o uso dessas tecnologias. E queria, inclusive, aqui deixar um convite especial para todos vocês que se interessam pelo assunto RPA, do nosso curso de trilha de formação de RPA, que é composto por 3 módulos e que dá uma visão de ponta a ponta, desde a base até as iniciativas de governança, de como iniciar e conduzir uma iniciativa de robotização. Esse curso tem agora turma prevista para começar no dia 20 de setembro, na modalidade EAD, e para aqueles que se interessarem, a gente vai lançar um cupom até o final da semana para fazer uma inscrição com um super desconto para quem está aqui participando do nosso webinar. Gostaria também de reforçar, né, e convidá-los a acompanhar o nosso blog, onde a gente publica os próprios webinários, artigos, e-books, tem muito conteúdo que a cada 7 ou 10 dias a gente está compartilhando. A iProcess é uma referência hoje quando o assunto é justamente redesenho e automação de processos, e a gente acredita muito que gerando esse conhecimento para vocês, a gente ajuda a amadurecer o mercado, como eu espero poder compartilhar e fazer hoje com vocês nessa apresentação. Por fim, convido também a todos interessados em RPA que baixem nosso e-book, que está lá disponível no nosso blog, 100 processos automatizados com RPA para você se inspirar, que compila os mais de 6 anos de experiência da iProcess com projetos de robotização, levando uma série de ideias e sugestões que certamente pode ajudá-los a encontrar oportunidades para viabilizar as iniciativas de robotização. A iProcess é uma empresa de consultoria, cujo objetivo é atender os nossos clientes de ponta a ponta quando o assunto é processos, trabalhando com licenciamento, capacitação, redesenho e automação de processos, além de suporte, sustentação e estruturação de processos de governança. Convido todos a vocês, gostando do nosso conteúdo, a compartilharem as suas necessidades, os seus cases, e se aproximarem de nós para que nós possamos apoiá-los nas iniciativas de automação de processos. Bom, vamos então começar. Eu estou acompanhando aqui um pouquinho com o chat de vocês, tá? A Kelly está aqui também, né, tá me apoiando na gestão do webinar. Então, na sequência, se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão colocando no chat, que ao final da apresentação a gente vai buscar responder todas ou a maioria delas. A gente começa falando um pouquinho do quadrante mágico do Gartner.
Na verdade, o quadrante mágico do Gartner não é nenhuma grande novidade, é algo que existe já há bastante tempo e existe para atender não somente a tecnologia de RPA, mas todo um conjunto de tecnologias que anualmente o Gartner avalia. No quadrante mágico do Gartner, nós temos duas dimensões, o que a gente chama de completude de visão, que é o quanto que o fornecedor traz para os seus produtos inovação tecnológica e que agrega, dessa forma, essa inovação para se tornar um grande propulsor de mudanças de tecnologias dentro da empresa. E a segunda dimensão, que é a capacidade de entrega, é o quanto efetivamente o produto que está sendo avaliado consegue dar resposta para as necessidades dos clientes, né? E com base nesses dois quadrantes, dessas duas dimensões, de habilidade de execução e completude de visão, o Gartner define 4 quadrantes no seu gráfico. O quadrante de players de nicho, que são players que têm uma habilidade de execução de intermediária para baixo, uma completude de visão de intermediária para baixo, sob o ponto de vista do Gartner, e que tem principalmente produtos mais focados em um nicho específico de mercado. Aumentando a capacidade de execução, a habilidade de execução, a gente tem os desafiadores, que são aqueles produtos que têm boa capacidade de execução, que conseguem entregar o que os clientes querem, o que os clientes desejam, mas não agregam tanto em inovação como outros players do mercado. Olhando já para a nossa segunda coluna de completude de visão, onde a gente consegue ver aqueles players que têm maior distinção em relação à inovação dos seus produtos, nós temos os visionários como aqueles players que têm já produtos inovadores, com capacidades distintas da média do mercado, mas que ainda não têm uma capacidade de execução tão alta que consegue entregar tudo aquilo que os clientes desejam. E, por fim, nós temos os líderes, né, que são a junção desses dois mundos, soluções de caráter inovador e que conseguem entregar aquilo que os clientes esperam. Nós vamos falar hoje, principalmente, desse quadrante de líderes e mostrar quais são as principais características e diferenciais dos 3 principais líderes do quadrante mágico do Gartner de 2022. O quadrante do Gartner ele é muito conhecido por figuras, por prints. Se você for do Google Images e colocar lá quadrante mágico do Gartner de RPA, você vai ver diretamente a figura que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Mas, na verdade, ele é muito mais do que uma simples figura, né? Ele é um relatório que é produzido com toda uma metodologia que vai desde a identificação de fornecedores habilitados, de análise, de pesquisa com clientes, de análise do próprio produto, de validação entre requisitos técnicos e o quanto que cada produto está conseguindo atender esses requisitos, até gerar efetivamente não só a visão do quadrante que o Gartner pontua, como também uma descrição dos principais players que estão sendo avaliados. Então, ao longo do relatório que o Gartner lança, vocês podem acompanhar a visão do Gartner sobre cada produto, os principais pontos fracos e os principais pontos fortes que o Gartner pontua. E, particularmente, nos produtos que a gente vai avaliar hoje, eu vou passar e vou trazer para vocês esses principais pontos fortes e fracos de cada fornecedor. Mas, para quem tiver curiosidade, busca o relatório do Gartner, que vai conseguir baixar e ver essas informações. Bom, o Gartner tem relatórios lança já o seu quadrante mágico de RPA há pelo menos 4 ou 5 anos, né? O objetivo nosso aqui não foi necessariamente trazer todo o histórico de quadrantes do Gartner desde o início em relação ao RPA, mas eu quis trazer aqui para vocês, particularmente, a visão desse quadrante dos últimos 2 anos. Como vocês podem ver, o quadrante da esquerda, a gente tem como que era a visão de mercado do Gartner em relação à plataforma de RPA até exatas 4 semanas atrás. Os pontinhos escuros é como que cada fornecedor se posicionou no quadrante de 2021, e o pontinho branco mostra como que ele estava posicionado em 2020.
Então, vocês podem ver, particularmente, que tivemos plataformas que foram crescendo no quadrante do Gartner de 2020 para 2021, como, por exemplo, o IPF, que cresceu em habilidade de execução e em completude de visão, Automation Anywhere, que cresceu em completude de visão, Microsoft deu um grande pulo, né, principalmente em habilidade de execução, né. Tivemos algumas plataformas que andaram um pouco para trás, como o Blue Prism, que retrocedeu um pouco, a NICE aumentou a capacidade, a completude de visão, mas diminuiu a habilidade de execução, e tivemos alguns novos entrantes, como vocês podem ver aqui, que são os que não estavam no quadrante de 2020, como Appian, IBM, Cyclones, Laie, Cryon e Nintex, que apareceram pela primeira vez em 2021. E aqui a gente vê, então, né, o foco da nossa apresentação hoje, que é o quadrante mágico do Gartner de RPA de 2022. E nele nós podemos também observar uma série de movimentos interessantes. O primeiro é o crescimento contínuo da YPF rumo à liderança. Nós podemos ver que hoje ela é a tecnologia, o fornecedor que tem maior completude de visão e habilidade de execução. Um crescimento pequeno, mas que aconteceu da Automation Anywhere. Um segundo nível de crescimento da Microsoft, que cresceu nas duas dimensões. Tecnologias que tinham até retrocedido um pouco de 2020 para 2021, como Blue Prism e NICE, avançando nas duas dimensões também, e, eventualmente, algumas tecnologias retrocedendo, mas até foi pouco, né? A grande parte das tecnologias aqui realmente conseguiu melhorar, né, a sua pontuação segundo Gartner. Talvez uma das poucas aí que tenha não evoluído tanto, principalmente em inovação, foi a WorkFusion e a Pegasystem, como vocês podem observar, né? Tivemos também algumas plataformas que estavam no quadrante que saíram, né, como a Edge, a NTT, a Cryo e a Service Trade. Então, aqui vocês veem o quadrante publicado pelo Gartner, com os principais players, um rápido resumo do que eu acabei de apresentar para vocês, e nós vamos, então, falar e conversar sobre os principais players na qual a iProcess tem conhecimento profundo, porque utiliza em seus projetos, e por isso a gente pode falar com propriedade, que é principalmente o IPF, Automation Anywhere e Microsoft. Começando com o IPF, como que vai ser a dinâmica da nossa apresentação? Eu vou iniciar apresentando para vocês o relatório do Gartner, que basicamente é o que vocês veem aqui nesse quadro da esquerda, são os principais pontos que o Gartner apontou, e aí eu vou mostrar para vocês, né, sobre a ótica da iProcess, de conhecimento de cada um desses produtos, como que a gente avalia, percebe, né, essas capacidades, essas características que o Gartner traz na prática dentro do portfólio de produto de cada fabricante. Particularmente, então, falando da YPF, a YPF está no quadrante de líder, do quadrante mágico da Gartner, tem marca muito forte entre os clientes, grande influência no mercado. Cabe aqui dizer que a YPF ela é líder do quadrante mágico do Gartner há pelo menos 4 anos, e tem cada vez mais mantido e crescido nessa liderança. Um dos pontos que o Gartner traz como força para isso é ter um portfólio integrado de low-code de várias tecnologias que funcionam juntas, né, para uma mesma entrega, que é a automação, como, por exemplo, a robotização, o reconhecimento inteligente de documentos, que é o IDP, a mineração de processos, na qual cabe ressaltar que a YPF foi uma das primeiras empresas de RPA a trazer soluções de process mining para o seu portfólio, automação de teste, uma solução de entrega 100% em cloud e uma ampla capacidade de integração com APIs de mercado. Um outro ponto importante é a preocupação da YPF com citizen developers, com desenvolvedores cidadãos, na qual a YPF tem o Studio X, que permite que a gente
tenha uma interface mais amigável para esse perfil de desenvolvedor, para esse perfil de cliente que quer desenvolver automações mais simples, tem dentro do seu orquestrador capacidade de suportar governança de várias formas, inclusive eu ressalto aqui que o modelo de tenants separados da OIPF dá uma capacidade também muito grande para ela de trazer governança e gestão de perfis e de acessos. Tem um grande ecossistema de clientes e de parceiros, né? Na verdade, hoje, são mais de 10 mil clientes no mundo em diferentes verticais. Em relação a pontos de atenção, né? E aqui a gente vê um pouco, inclusive, do Gartner trazendo não só questões técnicas, mas também das entrevistas e das conversas que ele faz com o mercado, com os clientes, com os parceiros e com os players. Então, o Gartner aponta aqui um ponto de atenção no serviço de atendimento ao cliente, que veio dos clientes, né, alguns feedbacks não tão positivos e que o Gartner entende que ocorre devido ao seu crescimento rápido, precisando, com isso, balancear bem a questão do crescimento da plataforma, a lucratividade da organização e o serviço de atendimento ao cliente que a OIPF presta. Em relação à estratégia do produto, né, vocês vão ver que a OIPF ela tem, na minha opinião, né, o portfólio mais amplo e integrado de funcionalidades ligadas à RPA, mas, na visão do Gartner, essa estratégia ela funciona muito bem para clientes iniciantes, mas alguns clientes mais maduros acabam optando por outros produtos para trabalhar com algumas das capacidades adicionais que a OIPF traz. E, em relação à precificação, houve, inclusive, uma mudança no modelo de preços da OIPF agora, no início desse ano, e veio o feedback de alguns clientes reclamarem do aumento de preço no novo modelo de mercado, no novo modelo de precificação. Aqui você tem, então, uma visão, né, na qual não é a eProcess que está trazendo esses pontos, aqui é basicamente a apresentação dos pontos fortes e pontos de atenção que o próprio Gartner traz em relação ao OIPF, e eu queria, então, fazer uma rápida tour para vocês em relação à plataforma, para poder justamente elencar aqueles pontos que a gente entende que são os principais pontos fortes que vocês devem ter atenção quando considerarem a OIPF como um player para automação. E, particularmente, queria ressaltar aqui, né, que eu não vou me alongar, não vou me aprofundar muito em cada capacidade. O nosso intuito aqui é apresentar, identificar, reforçar, ressaltar para vocês as capacidades e a jornada das plataformas como um todo. Como vocês podem ver aqui, e praticamente todos os materiais que eu tirei aqui para vocês são materiais públicos que estão no site, no YouTube, para justamente vocês terem acesso a esses materiais. O posicionamento da OIPF enquanto plataforma é de ser um player que tem uma jornada completa de automação para a organização. E, particularmente, a gente tem aqui nessa figura, de forma muito bem ilustrada, uma espécie de círculo de PDCA, que envolve descoberta de oportunidades, construção de processos, gestão da operação e engajamento das áreas usuárias, e que mostra todo um conjunto de produtos que a OIPF traz para poder fazer em cada uma dessas áreas, em cada um desses processos, poder entregar a melhor solução possível. Essa mesma jornada que vocês viram de forma gráfica, eu gosto muito de mostrar, né, através dessa visão de processos, né, onde esse processo que a OIPF traz vai desde a identificação da oportunidade e criação da automação, até a gestão do ambiente produtivo, execução através de robôs, a adesão de pessoas a trabalhar com esses robôs e com esse processo automatizado, e, finalmente, a gestão de indicadores de negócio para estabelecer a melhoria contínua. Meu intuito aqui é rapidamente falar dos principais produtos que vocês têm em cada um desses passos dessa jornada. E notem que, justamente aqui, tanto na figura anterior como aqui nessa figura de processo, vocês podem perceber que a OIPF efetivamente tem um portfólio bastante interessante, bastante amplo, para prover uma jornada rica de ponta a ponta.
Começar com a parte de identificação. E na parte de identificação, a OIPF traz 4 principais componentes que, particularmente, eu acho todos muito ricos, muito interessantes, muito relevantes para iniciar uma jornada de automação e para acelerar a captura, a identificação e a captura de informações ou de identificação de oportunidades de automação. O primeiro componente é o Automation Hub. O Automation Hub é um portal de descoberta de processos, onde você pode disponibilizar esse portal para todas as pessoas da sua organização. Essas pessoas podem submeter ideias de automação, como vocês estão vendo aqui no vídeo, sugerindo, dentro do seu dia a dia, dentro daquilo que ela vê na sua área de negócio, processos que ela entende que podem ser automatizados, e o Automation Hub, ele serve como um portal de validação, orquestração e publicação de ideias. Então, o usuário, quando publica uma ideia no Automation Hub, ele dá uma série de informações a respeito desse processo que ele entende que é um bom candidato para automação. Pode, inclusive, gravar o processo através de um outro componente da OIPF, que é o Task Capture, e ele submete essa ideia para que seja avaliado pelo time do COI de RPA. E esses processos avaliados, eles passam, então, por um processo de análise interna do COI de RPA, que vai validar a viabilidade, patrocínio, custo, arquitetura, e se esses processos forem aprovados, eles caem para uma priorização de um banco de ideias que vai permitir que o COI de RPA possa estabelecer a gestão de uma esteira de automação com base no backlog. É um produto que você não encontra em outros fabricantes, ele é único, inclusive deixo aqui reforçado que mesmo quem não é cliente OIPF pode trazer, conhecer a plataforma COI Process e pode assinar para fazer a gestão do seu portfólio de robotização. E é bastante interessante nesse sentido, porque realmente ele tem uma capacidade que a gente não vê em outros fornecedores no mercado. O outro componente é o Task Capture. O Task Capture é uma solução de captura de processos repetitivos. Através dele, nós podemos solicitar que a área de negócio, que o usuário de negócio, grave o seu processo como ele é feito. Esse gravador é habilitado na máquina do usuário ou na máquina de alguém do COI, e a pessoa executa esse processo no seu dia, de forma de ponta a ponta. O Task Capture, ele captura esse processo e gera uma documentação rica a respeito dele para que chegue mais fácil, mais mastigado, melhor documentado o processo para um analista de RPA. É um acelerador também que pode nos ajudar a agilizar o processo de identificação de oportunidades, de análise e conhecimento dessas oportunidades, e que a gente possa ir para a área de negócio, basicamente para entender melhor ou para detalhar e tirar as dúvidas sobre o processo que está sendo avaliado. Uma outra solução também, agora bastante recente, o mercado, na verdade, está começando a conhecer esse tipo de solução de um ano para cá, é a de mineração de tarefas, que basicamente é a capacidade da gente colocar um agente na máquina dos usuários, que vai monitorar o trabalho desses usuários e, através do mecanismo de machine learning, vai propor ou vai identificar automações repetitivas, como você está vendo aí, e vai levar sugestões para o COI de RPA de processos que podem ser automatizados. É um grande acelerador também, que pode nos ajudar a descobrir, né, além da sugestão dos próprios usuários, oportunidades de automação, mas que a gente entende que tem que ser usado com bastante cuidado, porque muitas vezes o processo é repetitivo, mas não necessariamente tem todas as características de um processo candidato à robotização, como volumetria, simplicidade, entre outras coisas. Por fim, nós temos, né, um produto de Process Mining dentro da OIPF. A OIPF é a primeira empresa fornecedora de RPA que a iProcess conheceu, que tinha uma solução de Process Mining embutida. Process Mining é a mescla entre BPM e BI, onde a gente consegue ver
coletar como o processo é feito na vida real e fazer, através da mineração, descobertas de gargalos, de oportunidades de melhoria. E eu deixo aqui o convite para vocês para conhecerem no blog da iProcess um webinar feito pela Kelly há mais ou menos 1 ano e meio atrás, onde a gente apresenta as principais capacidades e características de uma solução de mineração de processos. Como vocês puderam ver, a jornada de identificação da YPF ela é bastante rica. Isso é muito importante, porque antes de pensar numa automação, você tem que descobrir bons processos, e eu não tenho dúvida que isso ajudou muito a YPF a se posicionar onde ela está hoje. Indo agora para a visão de automação, nós temos aqui um ambiente da YPF, que é o estúdio. O estúdio da YPF, na verdade, ele tem 3 versões: o Estúdio X, o Estúdio Normal e o Estúdio Pro. E eu queria ressaltar, inicialmente, o Estúdio X como sendo uma solução para trazer facilidade para o que a gente chama de citizen developers. É bem verdade que, se você olhar o próprio processo de automação no estúdio normal, no estúdio standard, já é um processo que não tem uma complexidade muito forte de desenvolvimento, né? Tem componentes que você arrasta como fluxograma, que são orientados à tecnologia, e tem um nível de complexidade de automação muito semelhante aos outros players. Mas aqui eu queria fazer um reforço a mais na preocupação da YPF de justamente trazer para o que a gente chama de citizen developer, o desenvolvedor cidadão, aquelas pessoas que estão na área de negócio, a capacidade de desenvolver processos com maior facilidade à medida que o Studio X ele encapsula alguns conceitos de programação, traz uma interface mais lúdica, como vocês podem ver aqui nos cards, e permite que, com maior facilidade, esse desenvolvedor, esse analista de negócio, consiga fazer os seus próprios processos. Em termos de entrega também, um ponto que eu acho que é muito forte na YPF, e eu acho que está totalmente ligado com a análise do Gartner em relação à capacidade de execução, é a visão computacional. Não é algo exclusivo da YPF, praticamente todas as plataformas têm, mas a gente percebe que a capacidade de identificar informações numa interface, coletar essas informações e ser mais preciso na navegação de interfaces através de visão computacional faz com que a habilidade de execução da YPF seja muito mais assertiva, ou seja mais assertiva do que outras soluções do mercado. Agregado a isso, né, nós temos aqui o que o mercado chama de IDP, ou identificação de documentos, processamento inteligente de documentos, que basicamente é a capacidade da captura cognitiva, da gente ter documentos estruturados e não estruturados, um modelo de dados que a gente quer reconhecer desse documento e ter uma solução que mapeia esse documento, identifica as informações que estão ali e consegue entregar essas informações para o RPA. Vejam que leitura de documentos, captura cognitiva e robotização são 2 áreas extremamente próximas. Você precisa muito de compreensão de documentos numa robotização. E a YPF traz dentro do Document Understanding, entre outras habilidades, a possibilidade de você treinar o Machine Learning para identificar os seus tipos de documentos em específico. Mas, indo um pouquinho além disso, né, na verdade, o próprio Document Understanding faz parte de algo mais amplo da YPF, que é o que eles chamam de AI Center, que basicamente é um conjunto de capacidades de Machine Learning já treinados ou de modelos já disponíveis para customização, para que você possa agregar conceitos de inteligência artificial facilmente dentro das suas automações. E existe uma série de capacidades já prontas dentro do YPF, que você, no próprio estúdio, arrasta e incorpora nos seus processos. Nesse gráfico aqui, nessa figura, eu mostro para vocês os principais conceitos que nós temos já embutidos, que a gente já tem pronto para ser utilizado dentro do AI Center da YPF. Nós temos uma série de componentes para análise de linguagem, ou processamento de linguagem natural, também como a gente chama,
como reconhecimento de entidades, classificação do texto de acordo com o tipo de solicitação que é feito, similaridade semântica, uma parte também de análise de imagem, permite classificar, identificar informações numa imagem, e também de comparação de assinaturas, que é bem interessante. O próprio Document Understanding, que tem desde um componente de classificação para identificar qual é o tipo de documento que está sendo avaliado, o extrator de formulários, que permite eu obter os dados daquele documento, e também o mecanismo de CR, de leitura de escrita à mão. O Computer Vision, que eu comentei agora há pouco, né, é posicionado dentro da YPF como um componente também de Machine Learning e inteligência artificial, e uma série de outros componentes que eles chamam de out of the box, de análise de sentimento, de resposta, né, preditiva, identificação de linguagem e tradução de texto. Então, vejam que, hoje em dia, o assunto inteligência artificial e RPA tem se falado de uma forma muito próxima no mercado. O próprio Congresso de RPA no Brasil se renomeou há 3 anos atrás para ser um congresso de inteligência artificial e robotização. E a gente vê aqui, então, de forma estruturada, que a YPF tem já embutida no seu produto uma série de componentes para a utilização facilitada através de drag and drop. Um outro componente que eu acho que é um diferencial muito grande da YPF em relação a outras soluções, e particularmente, né, posso falar isso com muita tranquilidade por trabalhar historicamente com soluções de automação de processos, é a capacidade que a gente tem no Action Center de fazer uma interação simples entre pessoas e robô. Por que isso é importante? Porque em muitas plataformas, essa interação ela não é coordenada, não é orquestrada. Você tem um processo que executa, que identifica uma série de coisas, uma série de transações que conseguem ser executadas com sucesso, como, por exemplo, a leitura, um robô que vai fazer o lançamento de uma proposta no sistema, ele recebe as N propostas por e-mail, por exemplo, verifica o valor da proposta, se esse valor é menor do que R$50 mil, ele faz o lançamento da proposta no sistema e ativa um contrato, por exemplo, né? Mas digamos que existe uma regra de negócio que propostas acima de R$50 mil precisam passar por aprovação. Normalmente, se a gente não tiver uma solução de BPM junto, a gente acaba precisando fazer isso manualmente em muitas soluções de RPA. E o Action Center permite que eu identifique situações no meu fluxo automatizado em que eu preciso de interação humana, seja para fazer uma aprovação, seja para corrigir alguma informação que o robô identificou como falha na sua automação, e eu consigo, então, delegar uma tarefa para uma pessoa. Como, por exemplo, vou delegar uma atividade de aceite para todas as propostas que tiverem um valor maior do que R$50 mil. E aí, essa delegação cai numa lista de trabalho. Aqui vocês estão vendo a própria interface do Action Center. Aqui vocês veem as pendências de uma pessoa, né, atividades que ela tem para fazer, que foram delegadas numa lista de pendências pelo robô para um determinado papel. Quando a pessoa clica na tarefa, ela recebe um formulário com as informações que ela tem que processar, e ela aí pode aprovar ou reprovar. Se, por exemplo, ela aprovar, o processo volta para o robô para executar do mesmo ponto onde o robô parou, e se ela reprovar, por exemplo, a gente ativa uma condição de exceção do robô para que ele faça o cancelamento da proposta. Novamente, reforçando, esse fluxo de interação pessoas e robôs, na nossa visão, na nossa experiência, é muito poderoso porque dá uma fluidez para a automação de processo muito grande. Um outro ponto, né, que poucos sabem é que o YPF não é só uma empresa de RPA, é também uma empresa que tem uma solução de teste de software. Então, vocês podem perceber aqui, rapidamente nesse vídeo, que com os componentes de Test Manager, Studio e Tester, vocês podem, com o mesmo estúdio que vocês desenvolvem processos de RPA, desenvolver fluxos de automação de testes que vocês vão executar não através do orquestrador, mas através do Test Manager. Ou seja, a YPF expande as habilidades do seu robô para terem robôs atendidos, não atendidos, robôs de teste de software, e, por fim, eu apresento para vocês
a última novidade da OIPF, é algo que está aí no mercado, acho que há 2 ou 3 meses, que é os robôs em cloud, que também é uma oferta que eu não conheço, pelo menos dos players que a gente trabalha, algo semelhante ainda no mercado. A oferta dos robôs cloud, ela vem para expandir o que a gente tem hoje em cloud nas plataformas de RPA. Porque, tipicamente, o que a gente tem ofertado em cloud, nos principais players, é o orquestrador, ou a sala de controle, ou tenant, de acordo com como cada um quer chamar, né? Local onde você faz a publicação e a gestão da tua força de trabalho digital. Com o Automation Cloud Robots, a OIPF leva o robô para a cloud da própria OIPF, que é o que ela chama da sua Automation Cloud. E você pode habilitar isso de 2 formas. A forma mais convencional é você entender que você não vai provisionar na sua empresa uma máquina para instalar um robô. Você vai provisionar essa máquina na cloud da OIPF. Nesse sentido, você pode solicitar ao OIPF uma VM, já com toda a infraestrutura de robôs disponível, na qual você consegue depois fazer uma VPN direta, instalar os seus sistemas, e você tem, então, a máquina de execução do robô provisionada na cloud da OIPF, para que você execute os processos a partir dela. E com isso você consegue, então, efetivamente fazer uma jornada de automação, de robotização, sem precisar de infraestrutura on-premise. O segundo componente, eu acho que é o que tem a melhor quebra de paradigma, que é você ter a execução de robôs sob demanda. Aqui, ao invés de você comprar um robô 24/7, você compra créditos de robô. Você compra lá a capacidade de executar processos com robôs por X horas ao ano. E como é que você usa esses créditos de robô? Da forma como você quiser. Esse aqui eu acho que é o grande pulo do gato. Se você tem uma necessidade de executar um processo simultaneamente em 5 robôs ao mesmo tempo, como é que você faz isso hoje no modelo convencional? Você tem que comprar a licença de 5 robôs e ter 5 máquinas provisionadas com as 5 licenças de robô. O que normalmente sai caro e inviabiliza muitos negócios, porque as 5 licenças de robô que você compra, você vai pagar por 5 robôs que trabalham 24/7. O Serverless Automation Cloud Robot é uma máquina virtual que a OIPF provisiona para você, que tem o beabá, o básico do que você precisa numa máquina de automação. Vai ter lá um browser, vai ter acesso à internet, vai ter uma série de coisas. Não vai ter o seu sistema, né? Você tem que conseguir rodar as suas aplicações dentro da infraestrutura básica. Se o teu sistema for web, por exemplo, é bem provável que você consiga trabalhar bem com esse modelo, né, de automação. Mas com isso você tem capacidade de disparar automações, seja elas sequenciais ou em paralelo. Se você tem créditos de robôs e você quer rodar 5 robôs em paralelo por 1 hora, você vai gastar a mesma coisa que gastaria se rodasse um robô por 5 horas, porque ele está tarifando para você o tempo de uso dos robôs dentro da cloud da OIPF. Por fim, né, eu gostaria de reforçar, porque é um ponto bastante forte também, é o Academy do OIPF, que sempre foi muito completo, sempre foi um diferencial. A OIPF ela ganhou muito mercado, na nossa visão, por ter um Academy estruturado junto com a sua versão Community, e você lá encontra dezenas, talvez até centenas de cursos que vão ajudar não só você a se formar na plataforma da OIPF e nas capacidades que ela entrega, mas também a se formar como perfis de um código RPA, como um analista de negócio, como um arquiteto, entre outros. Então, resumidamente, essa é uma visão geral dos principais pontos que a iProcess considera que são diferenciais da plataforma da OIPF, que de forma complementar ao quadrante mágico do Gartner, a gente entende que fazem com que a OIPF esteja onde ela está hoje. Vamos para o segundo player que a iProcess utiliza,
que é a Automation Anywhere, que tem um produto chamado Automation 360. Rapidamente repassando pelos pontos indicados pelo Gartner, é uma marca forte, muito presente no mercado, assim como a própria IPF, tem uma oferta ampla também de componentes tecnológicos, como RPA, o ARI, Machine Learning e IDP através do IQ Bolt, descoberta de processos, Analytics e a Bot Store. Recentemente, nos últimos meses, a Automation Anywhere adquiriu uma solução chamada Fortress IQ, que traz uma capacidade de task mining muito forte para a plataforma, e, mais do que isso, o Fortress IQ traz também uma capacidade de geração automática de código que pode fazer grande diferença na produtividade do desenvolvimento. É uma empresa que tem presença global em clientes de pequeno a grande porte, e que tem como principais pontos fortes a inovação, tendo um histórico de lançar funcionalidades inovadoras no mercado antes de outros players. Eu quero falar particularmente para vocês, ao longo dessa apresentação, do ARI, e também reforçar a autogeração de bolts que a Automation Anywhere trouxe para o seu portfólio com a aquisição da Fortress. Tem um foco muito grande em cloud. Na verdade, isso também é um ponto forte, mas que teve um pouco de trauma, para você poder ver ali nos pontos de atenção. Muitos clientes reclamaram da experiência de fazer a migração da versão 11 para a versão 360, mas esse foi um mal necessário que a Automation Anywhere teve que passar, porque ela reinventou o seu produto para ter uma arquitetura totalmente focada em cloud, e é uma solução que é nativamente em cloud de ponta a ponta. E tem uma iniciativa hoje que é apontada pelo Gartner, eu confesso para vocês que eu não conheço ela ainda pessoalmente, de ter uma estratégia de embutir automações em aplicações de mercado Power by Automation Anywhere. Dos pontos de atenção em relação, fora o upgrade, tem a questão de recém-aquisição da Fortress, então tem muitas capacidades da plataforma que não estão ainda 100% integradas com o AA360, e um feedback do Gartner em relação à colaboração, de que existe pouca colaboração em tempo real entre os diferentes perfis de desenvolvimento que trabalham em cima de um mesmo robô. Mas vamos falar então um pouquinho da Automation 360. Aqui vocês estão vendo um blueprint dos principais componentes da Automation 360, também obtido do próprio site da Automation Anywhere, né? Nós vemos aqui a jornada como um todo, né, com o componente de descoberta de processos, que vai fazer o Discover, a componente de Machine Learning, que vai fazer o IDP, o Document Understanding, o componente, efetivamente, de automação e de orquestração, e o componente de gestão de indicadores. E eu vou falar um pouquinho para vocês dos assistentes virtuais da Automation Anywhere, que eu acho muito legal, e é também uma solução que hoje eu só vi a Automation oferecer dessa forma. A Automation oferece seu ambiente tanto em ambiente 100% cloud, como também em ambiente on-premise ou híbrido. Falando inicialmente do Process Discovery, fazendo um rápido histórico, a Automation ela tinha, historicamente, o Discovery Bot como a sua solução de captura cognitiva. Perdão, de Task Capture, né? Que é uma solução, novamente, também para gravar os processos e gerar uma documentação rica para os analistas. Agora, com o Forest IQ, a Automation agrega uma série de outras capacidades de mineração de tarefas, que permite que o mecanismo de Machine Learning identifique oportunidades, e de geração automática de código. Esse é um componente muito novo, tá? A própria Process, né, conheceu ele na prática há algumas semanas atrás. Não sei se tem cases ainda no Brasil, acho que estão em formação, porque realmente a Automation Anywhere lançou bem recentemente essa nova capacidade, mas que, se prometer realmente o que ela traz como expectativa, nós teríamos aí na mão uma capacidade de descoberta de processos através da mineração
e geração de código robusto através da autogeração de processos em RPA. Cabe ressaltar também que a Automation 360 traz uma experiência 100% cloud em grande parte dos componentes que a gente vê ali da jornada e de capacidades que o produto tem. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui no Control Room, isso aqui é a entrada do Control Room, todo o conjunto de capacidades da plataforma disponíveis através do browser. Seja o orquestrador, seja o IDP, né, o IQ Bolt para identificação de documentos, de captura cognitiva, seja a gestão de indicadores, seja o assistente virtual, que é o ARI, ou o Discovery Bot para gravação e documentação de processos. Então, a Automation 360, numa visão de Cloud RPA, traz um portfólio completo todo a partir do browser. Nesse sentido, a Automation Anywhere foi uma das primeiras empresas a levar o seu ambiente de desenvolvimento para a web. Então, na versão 360, o Bot Creator, que é o componente de desenvolvimento, ele se torna um ambiente de desenvolvimento através do browser, como vocês podem ver aqui. Evidentemente que isso exige, né, em muitos casos, a instalação de um plugin na máquina para que o componente em browser consiga interagir com as soluções na máquina, mas fora o plugin você não precisa instalar um cliente adicional para fazer uma automação. A solução de captura cognitiva, que é o IQ Bolt, vocês veem aí funcionando. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele está gerando um modelo de uma nota fiscal, informando quais são os campos que eu quero capturar de uma nota fiscal. Eu estou fazendo aqui o treinamento prático do IQ Bolt para vocês verem como funciona. Ele vai trabalhar tanto com a parte de formulário como também de tabelas, dentro do documento de nota fiscal. Eu vou publicar esse modelo de dados do IQ Bolt, representando dados que eu quero capturar de um documento fiscal. Ele processa, e aí eu faço a carga de uma série de documentos. Ele já tenta identificar as informações desses documentos, e eu vou treinar o IQ Bolt identificando e corrigindo as informações onde ele eventualmente não encontrou algum dado no documento. É uma solução bastante importante, assim como eu mostrei para vocês o Document Understanding, para viabilizar a captura cognitiva dentro da solução da Automation Anywhere. E, por fim, a gente tem o ARI, né, que é o assistente virtual da Automation Anywhere. O ARI, ele quebra algumas premissas, porque aliás, ele vem de forma inovadora, porque ele é um assistente que permite que você tenha um robô na palma da sua mão, seja através de uso pelo browser, pelo celular, seja de que forma for. Eu vou rapidamente explicar para vocês como funciona, porque realmente é uma proposta de mercado diferente do que a gente tem hoje, em outras soluções. Basicamente, o ARI, ele funciona, ou ele pode funcionar, através de um robô não atendido. Só que esse robô não atendido vai receber demandas não do agendamento da sala de controle, e sim através da requisição dos próprios usuários que precisando de uma automação que não vai ser executada necessariamente na sua máquina, mas sim numa máquina remota. Para isso, a gente pode fazer a modelagem de um fluxo, como vocês veem aqui, um fluxo de atendimento de um exemplo que a iProcess implementou de uma solução bancária, onde um gerente vai verificar o status de linhas de crédito de um cliente e solicitar uma nova linha de crédito através do seu assistente virtual. Então, a gente tem aqui um processo desenhado que envolve tarefas humanas e tarefas de robôs. As tarefas humanas são modeladas através de formulários, e as tarefas de robôs são scripts de RPA, como a gente conhece. E aí, a pessoa pode disparar esse fluxo de interação entre pessoas e robôs através da web, do mobile, do desktop, ou até mesmo através de voz, como a gente vai ter provavelmente lançado até o final deste ano. Aqui vocês veem um exemplo de um processo sendo disparado no ARI, através do browser. É um gerente que está entrando com o CNPJ do seu cliente, num formulário bastante simples, e solicitando uma análise de crédito desse cliente. À medida que ele faz a solicitação, isso aqui dispara um robô não atendido, que pega essa solicitação,
executa em background, nos softwares do core bancário, as informações de recuperação de dados desse cliente e vai devolver logo em seguida, de volta para esse gerente, um formulário com todos os dados preenchidos para que o gerente avalie. Então, aqui vocês estão vendo, parecido com o Action Center, o estabelecimento de uma relação entre pessoas e robôs. Esse processo está verificando dados tanto no core bancário, como também em órgãos de proteção, como o Serasa, por exemplo, e ele vai retornar aqui em seguida. Tem uma certa demora, porque o robô está executando ações em background, né, com um formulário preenchido para que o gerente faça a avaliação e verifique se cabe ou não solicitar um novo limite de crédito. Então, vocês podem ver que aqui é o resultado que está vindo através de formulário das consultas que o robô fez e que vieram, então, para que o robô volte a interagir. Isso também pode vir para o aplicativo web. Aqui nós temos o gerente fazendo a requisição de uma linha de crédito adicional, então, confirmando o seu pedido, devolvendo para o robô processar essa demanda também nos sistemas do core bancário. Eu vou adiantar aqui um pouquinho mais. E o robô devolve, então, o resultado dessa análise de crédito, informando que esse cliente teve o crédito do cheque especial, o aumento do limite concedido, mas o giro rápido, né, sendo enviado para uma esteira de aprovação. Pessoal, evidentemente é a primeira vez que a gente faz esse webinar, né? A gente tinha uma previsão de 10 às 11, já estamos chegando nas 11 horas. Eu peço desculpa, eventualmente, para quem tiver que sair, mas eu vou seguir aqui com o webinar. Eu acredito que vai mais pelo menos uns bons 20 minutos. Ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado para todos vocês até o final da semana dentro do nosso blog. Falando agora do terceiro líder, que também é parceiro da iProcess, que é a Microsoft. A Microsoft é uma surpresa que apareceu no quadrante mágico do Gartner de um ano para cá. Se vocês consultassem o quadrante do Gartner há 1 ano e 2 meses atrás, vocês não iam ver a Microsoft no quadrante, né? Isso também porque a Microsoft não só investiu muito na plataforma, mas também fez aquisições para isso. E vamos lá, como que o Gartner avalia, então, a solução da Microsoft? Avalia como um líder, né? Na visão da iProcess, a Microsoft é um dos 3 principais líderes do quadrante mágico do Gartner. Tem uma solução que permite a automação puramente em cloud ou em desktop de forma híbrida, sendo que as automações puramente em cloud você consegue fazer tudo na nuvem da Microsoft. Tem uma operação de clientes espalhados em todo o mundo, de todos os portes. Tem uma visão de precificação, que a gente vai ver em seguida, que é um grande diferencial da Microsoft, e é o que tem feito, inclusive, ela agariar muitos clientes novos, e que se baseia principalmente num componente de um produto que a Microsoft tem, que é o Power Platform. E dentro do Power Platform a gente tem um componente chamado Power Automate, que é um componente de automação de fluxo que faz essa automação RPA e também um pouco de BPMS, segundo a Microsoft, né? Como ponto forte, o Power Platform está inserido em clientes que têm Office 365. Clientes que já usam Office 365 têm uma licença inicial de Power Automate para utilizar. Inclusive, por isso, a iProcess fez um webinar há mais ou menos 2 meses atrás, que se chamou RPA, Microsoft Power Automate, o RPA, que você tem e não sabia. Convido a todos a consultar no nosso blog para obter maiores informações. A Microsoft, com esse modelo, tem uma estratégia de aquisição com baixo custo inicial, porque você já tem inicialmente o Power Automate dentro do Office 365 com algumas limitações, mas você não tem um investimento alto para habilitar as outras capacidades. Um ecossistema enorme, né? Acho que ninguém duvida do tamanho do ecossistema da Microsoft, mais de 500 mil clientes, mais de 2 milhões de usuários na comunidade de Microsoft, e uma estratégia de marketing bastante agressiva, entre outras coisas. O Power Automate Desktop, de uma forma limitada,
já está incluído no licenciamento de Windows, tem uma estratégia de colocar, de adicionar outros conectores, outras capacidades ao Power Automate, que eles chamam de conectores premium, a um custo que é relativamente baixo. Entre pontos de atenção, um deles é a experiência de usuário na automação, porque acaba que a automação com o Power Platform acaba envolvendo muitos produtos em partes diferentes. Então, a gente tem o fluxo em cloud, a gente tem os fluxos desktop, a gente tem que integrar os dois, e aí você manda uma atividade para o Teams, então pode dar uma certa confusão. A automação não atendida, ou seja, os robôs não atendidos que a Microsoft tem, né, no retorno, na visão do Gartner, né, tem uma capacidade menor, menos robusta de atuação em ambientes virtualizados. Talvez por isso que vocês possam ver que a Microsoft, entre os líderes, está em quarto lugar em relação à habilidade de execução, capacidade de execução, né? Por isso, os clientes indicam que o Power Automate é melhor indicado para as automações de fluxo de cloud, que basicamente é uma orquestração de API, do que necessariamente para uma automação não atendida. E o gerenciamento de ciclo de vida, né, de toda a orquestração, de gestão dos robôs, ele é muito pobre, né, inclusive na visão da iProcess, se olhar simplesmente o que tem no Power Automate. E para você conseguir ter uma gestão mais end-to-end, você precisa usar outros produtos da Azure, né, que estão fora desse mundo Power Automate e que tornam isso mais complexo fazer esse tipo de gestão. Falando um pouquinho das percepções da iProcess, muito do que eu vou falar aqui para vocês está no nosso webinar, então deixo novamente o convite que vejam o webinar que está gravado no nosso blog sobre Power Automate. Aqui vocês têm uma visão da plataforma Power Automate da Microsoft. Ela é composta por 4 principais componentes, que é o Power BI, o Power Apps, o Power Automate e o Virtual Agents, e por 3 capacidades adicionais, que são os conectores, o Dataverse e o AI Builder. E vocês podem ver que o Power Platform ele não é necessariamente uma plataforma de RPA. O que chega mais próximo à plataforma de RPA é o Power Automate. O Power Platform é uma plataforma de automação, com várias capacidades, como Machine Learning, captura cognitiva, desenvolvimento rápido de aplicações, BI e agentes virtuais. Eu vou falar rapidamente de cada um desses componentes para depois ressaltar os pontos fortes e fracos do Power Automate. Mas, sem dúvida, um dos principais pontos fortes que está lá bem elencado na visão do Gartner é que é uma plataforma que está muito integrada com o Office 365. Na minha visão, particularmente, se você tem processos que vão envolver tecnologias Microsoft, como OneDrive, Outlook, e-mail, SharePoint, Excel, você vai ter um potencial, um conjunto de capacidades de automação muito bem criado e estabelecido com o Power Automate, e que provavelmente você chega à conclusão que é uma solução melhor de robotização do que em outras soluções. Não é para menos que a gente vê inúmeros clientes da iProcess utilizando o Power Automate, mais uma plataforma convencional de RPA para fazer suas automações. Eu também deixo aqui o convite para que vocês avaliem se isso é uma oportunidade, se isso é uma possibilidade. Falando rapidamente de cada componente, o Dataverse é o componente de gestão de dados, onde você pode não só conectar outras fontes de dados ao Dataverse, como também modelar tabelas, modelar repositórios para armazenar os dados que você vai coletar e que você vai automatizar. Então, imagine isso aqui como, na prática, um grande banco de dados. Para aumentar essa amplitude, tanto do Dataverse como também do Power Automate como um todo, nós temos os conectores, esse é um ponto muito forte da Microsoft, tem um número enorme de conectores que já está disponível na plataforma. Vocês podem ver aí alguns exemplos deles. Vocês podem também enxergar que alguns têm aqui o símbolo Premium abaixo, que indica justamente que são conectores que você tem que assinar, fazer a assinatura Premium para utilizar, mas muitos deles não são Premium.
não é só o mundo Microsoft, você pode ver, inclusive, aqui, por exemplo, o Gmail, você pode ver o Box, que é o serviço de repositório de arquivos da IBM. Então, a gente tem muita coisa já pronta aqui. E nós temos os principais componentes de desenvolvimento de automação. O primeiro deles é o Power Apps, que é uma plataforma de desenvolvimento low-code, no-code de aplicações, desde aplicações web até portais e aplicações de celular. Mas cabe aqui ressaltar que são aplicações corporativas, ou seja, você tem que estar do domínio do mundo Microsoft, da assinatura Microsoft da tua empresa para utilizar essas aplicações. Nós temos o Power Agent como o componente de chatbot, de automação de comunicação com usuários e funcionários e parceiros. Nós temos o Power BI como componente de BI. Acho que esse é o que a gente menos precisa apresentar, porque hoje no mercado de BI, o Power BI junto com o Qlik e o Sense são referências do mercado. E a gente tem o Power AI Builder, perdão, a gente tem o AI Builder como a solução de machine learning embutida no Power Platform para ser utilizado por todos os outros componentes e, principalmente, eu diria, o Power Automate, o Power Automate e as soluções de RPA. Eu vou fazer um deparo bem simples para com vocês para dizer que essas capacidades aqui do AI Builder são semelhantes às capacidades que a gente tem lá no AI Center da UiPath. Inclusive, vocês podem ver que aqui tem alguns modelos listados. Na verdade, aqui são os 15 modelos prontos que você já tem disponível para utilizar no AI Builder. Alguns já são modelos treinados, como, por exemplo, extração de dados de invoice, detecção de sentimento, classificação de e-mails em categorias pré-definidas, detecção de linguagem, classificação de texto, etc. E outros são modelos customizados, que são modelos que a gente vai treinar, como, por exemplo, a captura de documentos, né, que é equivalente ao que eu mostrei agora há pouco para vocês, ao Document Understanding e ao IQBot da Automation Anywhere. Aqui eu faço uma rápida passagem sobre a jornada de treinamento do AI Builder a captura cognitiva. Você começa identificando se você quer treinar o AI Builder num documento estruturado ou não estruturado. A partir daí, você define o modelo de dados que você quer treinar, ou seja, quais são as informações que a gente espera que o robô obtenha do documento que ele vai ler. A gente carrega, então, no conceito de coleção, uma série de modelos. Aqui vocês estão vendo o treinamento que nós fizemos de nota fiscal de serviço, em que a gente subiu notas fiscais de Barueri, de Extrema, Recife, São Paulo e Porto Alegre. E para cada uma dessas notas, a gente indicou para o AI Builder aonde ele encontra as informações que estão modeladas no modelo de dados que ele tem que extrair. E ao fazer esse treinamento, existe um mecanismo de machine learning por trás, que vai aprendendo e cada vez mais, quanto mais notas eu vou entrando, ele vai aumentando a pontuação de precisão esperada na extração de informações quando submetidas para o mecanismo de captura cognitiva. Por fim, nós temos o Power Automate, né, que é efetivamente onde está a solução de RPA. Né? O Power Automate ele tem como principal característica ter 3 tipos diferentes de fluxos a serem automatizados. O primeiro que eu vou falar para vocês são fluxos de nuvem, são fluxos que não envolvem automação desktop, então você vai fazer ele todo em nuvem Microsoft, e por isso justamente que a principal diferença dele para os fluxos desktop é que dos fluxos em nuvens você não treina o robô a utilizar uma interface. O robô não vai logar numa aplicação, abrir um browser, ele vai trabalhar pura e simplesmente com APIs em nuvem, em cloud. Ao passo que o fluxo em desktop é o mais semelhante às soluções convencionais que a gente tem de RPA, onde você pode abrir uma janela, um cliente, o teu RP, e treinar o robô a desenvolver processos dentro desses sistemas que estão em uma máquina. E nós temos também o conceito de fluxos empresariais, que vão ser processos de ponta a ponta, mais orientados a uma visão de BPMS.
Eu vou falar para vocês principalmente dos fluxos em cloud e dos fluxos desktops. O fluxo em cloud, ele tem essa carinha aqui. Você faz todo ele em ambiente web, ele não exige cliente. Ele vai se interagir sempre com recursos e componentes que estão em cloud, né? Por isso que tem esse nome. Você não pode desenvolver no fluxo em cloud uma automação assistida ou não assistida numa máquina. E você vai ter grande facilidade com ele, então, para utilizar recursos que estão no Office 365, né? Como, por exemplo, como eu comentei há pouco, o OneDrive, o SharePoint, o Excel, o Outlook, o Exchange, etc. Você vai poder trazer também através dos conectores, outras tecnologias, como eu mostrei para vocês, o G-Drive, o Box, ou qualquer outra tecnologia que você consiga interagir por API em cloud. E ele vai ter essa carinha aqui, né, de fluxograma, onde você coloca o passo a passo do processo. Aqui eu queria comentar duas coisas interessantes. Primeiro, inicialmente, na minha opinião, eu não acho que esse fluxo em cloud da Microsoft seja tão user-friendly para os citizen developers. Porque vocês podem ver aqui que tem questões que tem ações de inicializar variável, de passagem de parâmetros, que geram um pouco mais de complexidade na automação, né? Por outro lado, né, eu queria trazer até para, talvez o meu espanto, né, uma visão que eu vejo nos clientes de que em muitas áreas de negócio, os usuários estão identificando que tem o Power Automate na sua barra lateral do Office 365 e estão conseguindo sozinho aprender e desenvolver alguns processos, o que vai de encontro ao que eu comentei em relação à facilidade de desenvolvimento. Na minha visão, não é um ambiente tão fácil como outras ferramentas, mas a gente tem visto várias áreas de negócio conseguir implementar processos simples de automação em cloud. Um ponto forte que eu acho que é bastante relevante na proposta da Microsoft é o conceito de gatilhos. Por que é forte? Porque na maioria das robotizações com outras plataformas, a gente, quando quer disparar o processo baseado num evento, na verdade, a gente precisa botar o robô para executar a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, ou deixar o robô executando de forma contínua para identificar que alguma coisa, algum evento aconteceu que precisa da resposta do robô. Ou eu preciso programar isso de forma externa. Eu preciso botar em outro sistema a identificação do evento para chamar uma API do orquestrador para disparar um robô. Os gatilhos permitem que você crie já processos em cloud já vinculados a gatilhos que você estabeleça. Como, por exemplo, eu posso ter automaticamente disparado um fluxo em cloud do Power Automate quando alguém insere uma linha numa tabela Excel que está no Office 365. Ou quando alguém adiciona um arquivo no Dropbox. Ou quando alguém vincula um usuário na ferramenta de to-do list da Microsoft, que é o Planner. Ou quando chega um e-mail numa caixa de entrada. Então, tudo isso a gente consegue fazer através de uma enormidade de gatilhos. Eu nem sei dizer para vocês quantos são, porque eu fiz uma experiência de rolar muitas vezes os gatilhos ali do Power Automate Cloud e cheguei inicialmente a esse número aqui de gatilhos que vocês estão vendo, que foi quando eu parei, porque já tinha enchido o slide, e isso dá uma flexibilidade muito grande para a automação. Isso dá também, eu queria fazer um rápido comentário, uma outra capacidade muito interessante dos fluxos em cloud, que é o local da execução. Vejam, o fluxo em cloud, ele não precisa, na verdade, ele não utiliza uma máquina desktop da tua empresa. Ele é todo executado na cloud da Microsoft. Isso quer dizer que você não precisa ter um equipamento, uma licença de robô instalada em uma máquina para poder executar um fluxo em cloud. Na verdade, você dispara e ele é executado todo dentro da Azure, dentro do mundo Microsoft. Isso traz, evidentemente, capacidade de você crescer, de você não precisar se preocupar com infraestrutura e de você ter paralelismo. Um outro ponto legal do mundo Microsoft e que eu ressaltei soluções na UiPath e na Automation Anywhere
é novamente a questão de interação de pessoas e robôs. E nesse sentido, a Microsoft ela tem um componente no Fluxo in Cloud, que é o de atividade humana, que você consegue delegar um formulário para uma pessoa e disponibilizar essa atividade pendente, na qual o robô está esperando um retorno, tanto via e-mail, tanto via aplicação web ou por celular, mas principalmente via Teams. Então, imagine o seguinte, que você tem o Teams como principal ferramenta de comunicação na sua empresa. As pessoas utilizam o Teams para falar umas com as outras, ainda mais hoje em dia, no mundo remoto. E aí, quando chega uma demanda de interação de uma pessoa com o robô, vai aparecer no teu Teams, no canto superior esquerdo, uma pendência que você vai aplicar, vai abrir um formulário com as informações que o robô está te enviando para que você responda. Particularmente, eu acho isso de uma facilidade e de uma disponibilidade muito grande, mas tem um porém. Esse formulário que você disponibiliza para a pessoa, ele não tem possibilidade de inputs. Você não pode colocar informações em campos do formulário. Ele é um formulário somente de leitura. A única coisa que você pode fazer é preencher um campo de comentário e apertar no botão de aprovado ou reprovado. Eu acredito que a Microsoft vai melhorar isso, principalmente por causa dos seus fluxos empresariais, mas hoje é uma restrição que atrapalha bastante ainda na nossa visão. O outro componente da Microsoft são os fluxos desktop, que aí a gente cai para o mundo de robotização clássica que vocês têm nas outras plataformas. Então, a robotização com fluxos desktop exige a instalação do client, que é esse cara que vocês estão vendo aqui, onde eu vou, então, treinar um processo, criar um processo, ensinando o robô a executar esse processo utilizando as aplicações que estão instaladas naquela máquina. Um ponto importante é que existe uma relação direta do fluxo desktop com o fluxo cloud. Normalmente, o fluxo desktop ele é disparado através de um fluxo cloud. Você não tem lá um agendador para executar um fluxo desktop como você tem normalmente num orquestrador ou na sala de controle da Automation Anywhere. O que você tem é a capacidade de executar fluxos em cloud, de diversas formas, e esses fluxos em cloud vão disparar fluxos em desktop. Então, aqui começa um pouco desse conjunto de sopas de letrinha e de ambientes distintos que o próprio Gartner comentou dentro do seu estudo. Aqui, só para apresentar rapidamente para vocês, tem a visão do estúdio lá, do ambiente de desenvolvimento desktop da Microsoft. Então, vocês podem ver que é muito parecido com um ambiente padrão de RPA. Na parte da esquerda, os comandos de robotização desktop que você tem. Estão vendo ali alguns em Excel. Na parte do meio, nós temos o processo em si. E na parte da direita, um conjunto de propriedades, uma palheta, né? Tem uma enormidade de componentes aqui para diversas tecnologias. E a gente vai ver em seguida ele entrando num processo. E aí você pode ver que o processo, isso é uma outra diferença também, ele é um processo texto, né? Numa visão mais orientada a algoritmo do que numa visão gráfica que nós temos em soluções como o Automation Anywhere e o IPF, por exemplo. Um outro ponto que eu queria ressaltar é a questão de gerenciamento e rastreabilidade. Vocês viram que o Gartner ele apontou como ponto fraco que para fazer uma boa governança é preciso utilizar outras soluções da Azure, da Microsoft. E realmente isso é verdade. Particularmente, eu considero extremamente pobre as capacidades de gestão e acompanhamento, principalmente de gestão, né, da força de trabalho digital através do Power Automate. Essa tela que vocês estão vendo, basicamente, é a tela de gestão e acompanhamento de uma tarefa, de um processo publicado. A gente tem aqui dados do processo, as tecnologias, conectores que ele utiliza, os proprietários, o tempo médio, e aqui a gente tem as execuções que eu posso clicar aqui e ver o histórico da execução. Mas todo o conjunto de filas, de controle, de gestão que a gente tem nos orquestradores, ele é bem mais pobre aqui dentro do mundo de gestão do Power Automate. E, particularmente, eu vejo que talvez esse seja um dos motivos que faz com que muitas empresas continuem utilizando o RPA tradicional, que nós temos aí há mais tempo no mercado, para algumas demandas, e outras demandas que têm mais liga utilizando o RPA da Microsoft.
Para finalizar, né, nós temos aí algo que sempre é uma pedra no sapato da Microsoft, que é o modelo de licenciamento. Tem diversas opções, né, não é algo fácil de ser compreendido. Aqui vocês estão vendo algumas opções que tem de componentes que eu posso licenciar. Então, o standard é o que vem em todas as ferramentas, mas eu tenho os componentes premium, aí eu posso ter ou não um robô atendido para automação desktop, eu posso ter ou não o robô autônomo para automação desktop, e a iBuilder que eu mostrei para vocês, ele é licenciado por chamadas de API, e aí, de acordo com o tipo de licença, eu tenho uma coisa, eu tenho outra, então eu posso licenciar por fluxo, por usuário 365, por usuário Office, por RPA autônomo, ou seja, é uma matriz que, sinceramente, precisa de mais um webinar para poder explicar para vocês. Mas ele tem como grande ganho, né, como grande potencial, na verdade, ter um modelo de precificação que, para quem já é usuário Office 365, consegue começar de uma forma com um custo de investimento relativamente baixo. Para finalizar, eu comentei com vocês que ia falar de UiPath, Automation Anywhere e Microsoft, mas por uma questão de justiça com o nosso ecossistema, eu não poderia deixar de falar de IBM para vocês, que hoje ainda está no quadrante de players de nicho, né? E eu particularmente, né, e Prost particularmente acha, né, eu acredito que a IBM mereceria uma posição um pouco melhor por tudo que a gente já conhece e vê da plataforma. Eu tenho um pouco uma explicação para isso que eu vou falar para vocês em seguida, mas eu queria rapidamente apresentar as principais características da plataforma IBM RPA. Então, segundo o Gartner, é uma plataforma que está no player de nicho, tem uma oferta on-premise ou em cloud, que pode ser comprada isoladamente, ou você pode comprar a solução de RPA da IBM junto com Cloud Pak for Automation, que é uma solução muito mais ampla que a IBM traz, como eu vou comentar logo em seguida. Tem clientes de todos os tamanhos, em todas as regiões do mundo. Tem um roadmap que vai agregar bastante ao portfólio já atual de capacidades do IBM RPA, como a inclusão de um gravador mais robusto, a criação de comandos por parceiros, a possibilidade de você fazer uma interação humana entre pessoas e robôs, como eu já mostrei para vocês, entre outras plataformas. Um ponto forte é a precificação, por vários motivos. Primeiro, a oferta da IBM tem um valor de entrada relativamente mais baixo do que os outros players do mercado e que a iProcess trabalha. Além disso, tem uma série de componentes que vêm junto, como eu vou comentar logo em seguida, que são pagas separadamente em outras plataformas. Tem um modelo de pagamento mensal, que é algo difícil no mercado, a maioria dos players só permite pagamento anual, o que faz um investimento grande no primeiro mês. E, vejam, é a única plataforma que eu conheço hoje, ou uma das únicas, mas é a única que me lê de cabeça, que a iProcess trabalha, que você pode comprar a licença perpétua. Você pode não assinar e sim comprar a licença da RPA e ter ela para você. Evidentemente que é um custo maior do que a subscrição, mas eles te abrem essa possibilidade. Em termos de suporte, a IBM tem um suporte a nível mundial reconhecido, muito bom, né? Tem um time de CSMs, inclusive, que falam português aqui no Brasil, que também se destaca. E, em termos de suporte de infraestrutura, eles têm um conceito de uso de robôs concorrentes dentro do mesmo dispositivo, que eu vou falar em seguida, e também de você poder manipular com Word e Excel sem você precisar ter licenças de Office instalado. Já tem uma série de preocupações embutidas na IBM também com Machine Learning e inteligência artificial. Olhando agora os pontos de atenção, né? A experiência de usuário, o Gartner aponta que a interface da IBM ela tem mais uma visão de TI, isso porque ela tem uma interface muito parecida com o que eu mostrei para vocês agora há pouco, do Power Automate Desktop, que é uma visão de algoritmo, né, de passo a passo, apesar de ser em português estruturado. Então, isso pode gerar um pouco mais de dificuldade para o conceito de citizen developers.
A IBM, o Gartner traz algo que eu também vejo, por isso que fiz questão de trazer a IBM aqui para vocês, que é a falta de visibilidade de clientes potenciais de entenderem tudo que o produto faz. Então, o Gartner percebe que muitos clientes potenciais não migram para a IBM porque não conhecem bem as capacidades do produto. E o terceiro ponto que eu vou falar logo em seguida para vocês é o foco em RPA, na qual a IBM, diferente do Automationware ou uma OIPF, a IBM não vem como uma empresa de RPA. É uma empresa, a IBM, que tem um portfólio enorme, na qual a RPA é uma das suas capacidades, e essa capacidade de RPA está dentro de um produto maior chamado Digital Business Automation, que é esse produto aqui, né? Vejam que o Digital Business Automation, ou IBM Cloud Pak for Business Automation, é particularmente o produto que eu conheço no mercado mais completo quando a gente fala do conceito de trabalhador digital. Ele tem tudo que a gente enxerga, e vocês viram até aqui nas minhas apresentações aqui no dia de hoje, que Automationware, o IPF e até mesmo Microsoft tem, só que não está dentro do guarda-chuva de RPA, está dentro de uma solução na qual o RPA é uma caixinha. Só para passar rapidamente para vocês, o Digital Business for Automation da IBM tem soluções de Process Mining, tem captura cognitiva, tem Task Mining, ou seja, tem os três principais componentes, só não tem o Automation Hub, porém, tem soluções de modelagem corporativa de processos, que é o Blueworks, que é uma solução web para que a empresa tenha o seu repositório de processos, possui soluções de captura cognitiva, que é o DataCap, possui soluções de BPM, que é o IBM BPM, possui soluções de motor de regras de negócio, de gestão de decisões racionais, que é o ADM, possui também uma solução de ECM, que é o Content Service. Fora, né, se a gente sair aqui do Business Automation e olhar o portfólio da IBM como um todo, a gente pode ir lá dentro da parte de Data AI, que é uma outra vertical da IBM, onde a gente vai encontrar o Watson, que é a principal referência hoje quando o assunto é inteligência artificial. A gente vai encontrar Chatbot, a gente vai encontrar uma série de outros componentes. Falando de algumas coisas que o IBM RPA, então agora eu saí do blueprint, né, de onde o RPA está inserido e fiz o foco dentro do IBM RPA, né? Nós temos aí como funcionalidades nativas dentro do próprio estúdio do IBM RPA uma série de comandos já prontos para trabalhar com machine learning, tem comandos para trabalhar com processamento de linguagem natural, tem comandos para trabalhar com classificação de e-mails, classificação de informações, além de, nativamente, a gente também ter, dentro do estúdio do RPA, um chatbot integrado. Veja que interessante, o estúdio de RPA da IBM é um estúdio que você trabalha com robôs que fazem, que é o RPA, e com robôs que falam, que é o chatbot. Você pode ver aqui na parte superior que, assim como eu coloco no meu fluxo comandos de automação, de robotização, eu posso colocar comandos de interação humana. E aí vocês veem aqui rapidamente nesse vídeo que nós temos uma pessoa conversando com o chatbot da IBM, do IBM RPA, né? E facilmente a gente pode estabelecer não só o diálogo, como também, eu vou adiantar aqui um pouquinho, a chamada do RPA, do chatbot, a um processo de RPA dentro do mesmo contexto, para poder buscar uma informação que eu tenho que devolver para o meu cliente. Como, por exemplo, aqui, o cliente pediu a informação para o chatbot se o CPF dele é válido, o chatbot chamou o RPA dentro da mesma estrutura de desenvolvimento e vai devolver logo em seguida a informação. Como o Gartner comentou, o IBM RPA também tem alguns editores integrados que você pode utilizar sem precisar das soluções de referência. Então, por exemplo, ele tem um Word embutido. Eu acho isso bem interessante, porque você pode criar templates de documentos nesse Word, com várias características de formatação, e rapidamente, né, com uma chamada de comando do RPA, criar um documento preenchido com base nas variáveis que o RPA está trabalhando.
Você também tem um editor em Excel embutido, que você consegue processar planilhas sem precisar de um Excel na máquina. E você também tem um ambiente de criação de relatórios, né? Aqui você pode criar relatórios com dados que o robô está manipulando, gerar a partir desses relatórios PDFs numa estrutura tabular, também com uma visão de alto nível. Para finalizar essa visão do IBM RPA, nós temos como um ponto forte, que o próprio Gartner apontou, a ótima relação de custo-benefício, por dois motivos. O primeiro são componentes que já vêm inseridos na licença do IBM RPA, que em outras soluções são pagas. Entre elas, a gente tem OCR, né, em que o IBM RPA traz desde o OCR padrão, que todas as soluções trazem, que é o Tesseract da Google, se não me engano, ou da Amazon, como também o OCR da AB, já disponível sem custo adicional. Nós temos capacidade de ter vários robôs executando numa mesma máquina. Então, você pode, com isso, se você tem robôs que não utilizam interfaces que vão concorrer entre si, você pode ter uma estação cliente, colocar 4, 5 licenças de robôs não atendidos, por exemplo, e você ter essa máquina executando vários processos ao mesmo tempo, sem você ter que multiplicar a sua infraestrutura de clients. Tem outros componentes que já vêm na plataforma do IBM RPA que são pagas em outras soluções, como, por exemplo, o Insights, a plataforma de dashboards, de indicadores de negócio que já vem inserida dentro do Tenant, dentro do orquestrador do IBM RPA. E, por fim, a gente tem uma relação de custo-benefício bem interessante no pacote standard de aquisição do IBM RPA, que a IBM chama de Platform, porque esse pacote já vem com 3 robôs inseridos, um não atendido e 2 atendidos, e vem com estúdios ilimitados, o que faz com que você possa ter quantas pessoas na tua empresa desenvolvendo o processo sem precisar pagar um valor adicional para isso. Você pode também fazer o pagamento mensal, o que ajuda bastante na criação do business case, que você não precisa investir um valor de partida. E a IBM é o único player, pelo menos que a iProcess trabalha, que permite que você compre as licenças. Você vai lá e pode comprar a licença de RPA e, evidentemente, né, como qualquer outra plataforma, você pode optar em pagar por um valor de manutenção, ou você pode, em algum momento, se não quiser pagar, o produto é seu, ele não vai vencer, ele não vai parar de funcionar daqui a um ano. Pessoal, me estendi bastante, não imaginei que fosse demorar tanto tempo, peço desculpa a todos, espero que os que saíram possam ver o restante desse webinar, que a gente vai colocar em seguida no nosso blog. Reforço com vocês o convite de conhecer a nossa trilha de formação em RPA, que tem início agora em 20 de setembro, mais uma turma no formato EAD. Eu acho que é extremamente interessante e importante para todos os níveis de usuário, os que estão começando a fazer o RPA fundamental, os que já estão trabalhando, mas querem melhorar sua capacidade analítica de projeção de robôs, fazer o design, e os que querem estruturar um centro de excelência de RPA, fazer o código de RPA. Convido vocês a seguirem o nosso blog, tem muito material, a gente publica com bastante frequência, é uma referência no Brasil hoje quando o assunto é modelagem e automação de processos, a conhecerem os nossos e-books também. Agora, recentemente, a gente lançou um e-book de 100 processos para você automatizar. Acompanhem também uma nova forma de consumir conteúdo, que é o nosso podcast, o digital, que você pode encontrar nesse link aí na tela. O nosso canal no YouTube, onde a gente vai publicar esse webinar. E o nosso portfólio de serviços, que envolve uma jornada completa de licenciamento, automação, capacitação, redesenho de processos e sustentação. Agradeço a todos que entraram e a todos que puderam ficar até aqui. E a gente, evidentemente, não posso dizer que a gente tem tempo, né? Já passou bastante do nosso tempo, mas vou ver se tem alguma questão aqui que a gente possa responder. Eu anotei as perguntas aqui, Brito, se você quiser. Pode ser, Kelly, fica à vontade. Tá bom.
Solange Pousa perguntou, será possível um usuário de sistemas desenvolver na plataforma? Ela perguntou quando você estava falando da UiPath, acho que ela está falando sobre a visão do Citizen Developer. Certo, Solange. Solange, sim, né, eu entendo que é possível, né? Como eu quis frisar, o Studio X da UiPath, ele teve uma preocupação muito grande de trazer um ambiente mais fácil, mais lúdico, tá? Mas eu entendo que todas as outras plataformas que a gente trabalha, IBM, Automation e Microsoft, também tem essa capacidade, tá? Eu só coloco 2 senões aqui para você. Na verdade, são 2 pontos de cuidado. Primeiro, independente da plataforma, a pessoa tem que ter um raciocínio lógico, porque é um script, né? Independente se é bonitinho, se é lúdico, se não é, tem que ter um pensamento, né, lógico para você estruturar a tua receita de bolo. E o segundo, o fato do usuário desenvolver não quer dizer que você necessariamente vai dar qualquer coisa para ele desenvolver, né? Então, eu entendo que o Citizen Developer ele vai trabalhar principalmente com processos de baixa complexidade, que vai interagir com telas, com aplicações, mas ele não vai trabalhar, por exemplo, fazendo uma integração, ele não vai trabalhar lendo um XML, que pode exigir um conhecimento maior. Outra pergunta, Brito, vou pegar mais 2 e as outras a gente responde lá no blog, tá bom? Ok. O Rafael Oliveira perguntou, quando você estava apresentando também o UiPath, se a solução substitui o BPMS também. Não substitui, Rafael. São 2 coisas bem distintas, tá? Existe uma área de sobreposição, né? Você viu que eu falei várias vezes da interação pessoas e robôs, né? Então, sim, existe uma área de sobreposição. Mas, assim, sendo bem direto, BPM é para processos de negócio. Envolve várias atividades, não precisam ser 50, mas também não precisam ser 1 ou 2, né? Então, envolve atividade, 3, 4, 5 ou mais atividades, e você vai orquestrar o trabalho de várias pessoas, né? O que as soluções como o Action Center, o ARI, né, e outras fazem é melhorar a relação entre pessoas e robôs, né? Então, é principalmente fazer com que o robô, tendo necessidade de pegar uma validação, uma informação, uma decisão com uma pessoa, ele consiga ter de forma facilitada essa interação, né? No fundo, alguns conceitos acabam sendo muito semelhantes, porque você tem a lista de trabalho, a lista de pendências, você tem a tela da atividade, mas está tudo muito focado para essa interação pessoa-robô, né? Se você tentar fazer um BPM ali dentro, você vai sentir falta de uma série de recursos de BPMS, você vai sentir falta de gestão, você vai sentir falta de indicadores, porque ainda é um foco de automação olhando para a tarefa, tá? Talvez quem chegue mais perto disso, no médio prazo, seja a Microsoft, que tem aquele conceito lá de fluxos empresariais, mas que na nossa percepção ainda está em amadurecimento, né? A gente não conseguimos criar uma solução de BPM estruturada, né, com um nível mínimo de qualidade no que a gente testou, tá? O Action Center é uma relação direta de pessoas e robôs, e o ARI mais ainda, né? Porque o ARI não permite que você mande uma atividade para outra pessoa. É uma relação direta via web ou dispositivo móvel entre a pessoa que está solicitando uma demanda e o robô que está executando a parte repetitiva. Acho importante a gente lembrar, né, que o BPMS é muito mais do que o workflow. O que está sendo incorporado aqui nessas ferramentas, através dessas soluções que você comentou, é a parte de workflow, né, de controlar o fluxo de trabalho, mas o BPMS vai bem mais além disso. Bom, só comentando, né, o Francisco de Paula Júnior pediu que a gente respondesse a pergunta dele, né, ele falou de uma plataforma que ele vinha acompanhando, que é a Rocketbot, que é chilena, e perguntou por que ela não está no quadrante mágico, se tem alguma eventual justificativa. Então, só para comentar, para quem ainda, né, está conhecendo sobre essa ferramenta do Gartner, o quadrante, para você figurar no quadrante mágico, a sua solução figurar no quadrante mágico, existem alguns requisitos mínimos, então é possível que a plataforma
que você não está vendo ali, que você sabe que existe, mas não está vendo ali, não tem atingido os requisitos mínimos, mas também você, como fornecedor da plataforma, paga pelo assessment do Gartner. Então, nem todas as plataformas se dispõem a fazer esse investimento para ser avaliada e figurar no quadrante mágico. Tá? Então, esse pode ser os principais motivos. Uma última pergunta. Oi? Desculpa por isso, Kelly, um rápido detalhe, tá? Eu conheço a Rocketbot, a gente teve com eles no RPA Congress aqui em Porto Alegre, né? Não conheço detalhes muito profundos, mas vi uma apresentação da plataforma, estivemos conversando com eles. Me parece que é uma plataforma que teria os requisitos do Gartner, na minha opinião, né? Se vai ficar como nicho, como plataforma de nicho ou algum outro quadrante, aí cabe ao Gartner avaliar, mas tem 2 pontos que são importantes, né? O primeiro, como a Kelly falou, é que o fornecedor tem que ir lá, né, se inscrever, não sei como é que foi exatamente a situação com o Rocketbot, e o segundo, que é um requisito que não é técnico, mas o Gartner tem alguns requisitos que diz respeito à amplitude do mercado, né, de estar isso mesmo. em alguns continentes, em alguns países, né. Eu vejo que a Rocketbot, como o colega bem falou, né, é uma plataforma chilena que está entrando no Brasil, está entrando em outros países, então, talvez, né, não quero aqui julgar, mas talvez esse seja um requisito que eles ainda têm que crescer para poder constar dentro do quadrante do Gartner. Mas a melhor pessoa a perguntar isso seria para o próprio time da Rocketbot. E uma última pergunta que veio por 2 pessoas, por isso acho que seria legal a gente comentar aqui, como funciona a versão grátis, acho que a versão comunitária, e da UiPath e os custos para pequenas e médias empresas. 2 perguntas, justamente associando a questão da versão community, e como fica, né, o acesso a esse tipo de solução para pequenas e médias empresas. Veio do Fabrício Michel e da Rayane Carla. Certo. Bom, ela perguntou especificamente da UiPath, né, mas cabe ressaltar que Automation Anywhere também tem versão community. IBM, não sei se já tem, mas ia lançar, não sei como é que está exatamente isso nesse momento, né? Microsoft não, mas se você tem Microsoft Office, né, 365, não só corporativo, mas pelo que eu tive vendo num usuário pessoal meu, ele tem até algumas versões no próprio, na própria assinatura pessoal, você consegue utilizar também, né? Falando especificamente da UiPath, quando você assina a versão Community, você tem acesso a um conjunto de componentes que a UiPath disponibiliza, entre eles algumas licenças de estúdio, outras licenças de robôs, né? Se você olhar, né, eu não vou me arriscar a falar aqui os termos, porque isso pode mudar a qualquer momento, mas se você olhar os termos de adesão ao community, vocês vão ver lá que a UiPath coloca alguns limites para você usar o community em produção, né? Então, de acordo com o número de funcionários da empresa e o faturamento da empresa, são 2 variáveis obrigatórias a serem avaliadas, a versão community da UiPath pode ser utilizada. Estou falando isso para vocês, evidentemente, com base na última vez que eu vi os termos de uso da licença community, né? Então, cabe aí para quem é pequena empresa avaliar. Só tem que estar atento ao seguinte, não existe o suporte, contratação de suporte para a community, apesar de que a comunidade UiPath é bastante ativa, né? A community é uma versão que está em constante evolução, então a todo momento a UiPath lança patches, novos comandos, altera ou exclui comandos que já tinham, porque é uma versão que a UiPath utiliza justamente pré-lançamento a sua versão Enterprise, né? E aí tem que haver um cuidado, uma preocupação de saber que eventualmente pode algum robô quebrar numa atualização e que você tenha que reconstruir alguma parte. Em relação à RPA para pequenas e médias empresas, eu recomendaria 3 caminhos hoje que eu acho que são mais viáveis, né? O primeiro é justamente verificar os termos de uso das versões community, pode ser um bom caminho, apesar desses pontos que eu comentei.
E o segundo é ver as soluções de menor custo de entrada, né, que existem no mercado. Falando por portfólio da iProcess, né, a IBM é uma boa opção, porque ela tem um custo de entrada menor e você pode pagar em 12 meses, né? Não sei se vai caber exatamente no bolso de cada cliente, mas é uma boa opção. A gente já fez algumas vendas para pequenas empresas nesse sentido. E a Microsoft, como eu comentei, também é uma boa opção para quem tem já o mundo Microsoft, porque vai ter que pagar um adicional que não tem um custo muito alto. Obrigada, Brito. Nós temos outros comentários, mas também somos pessoas, não somos robôs, temos que almoçar, não é, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês. E as outras questões, elas vão ser respondidas, então, junto com a publicação do vídeo, que deve acontecer nas próximas horas aí no nosso blog, tá bom? Pessoal, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e deixo o convite para vocês para continuarem seguindo a iProcess. A gente pretende fazer aí uma série de webinários ainda este ano, bastante rico, e contarem com a iProcess para essa jornada que envolve o mundo de processos. Licenciamento de plataformas como Microsoft, IBM, Automationware, o IPF, Saido, Lecon, capacitação. Conheçam o programa do nosso curso na Process Education de Transformação de RPA, eu tenho certeza que vai ser importante para praticamente todos vocês, independente do nível que vocês estão. Projetos de modelagem, redesenho e diagnóstico de processos, de automação, contem para a gente como braço de mentoria, para sustentação e estruturação de um centro de excelência de RPA. Lembrando que todos os serviços não são só para RPA, é para todas as tecnologias que a gente trabalha. Process Mining, modelagem de processos, robotização, BPMS, captura cognitiva, machine learning, chatbot, entre outras. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e espero que tenham gostado e indiquem, se puderem, então, o link desse webinar para que outras pessoas também possam usufruir. Bom dia para vocês e um ótimo almoço.